Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o retrospecto de Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro 2026. Vamos falar sobre a equipe que viajou ontem, treinou e viajou. Vamos falar sobre a Copa do Brasil. Vamos falar sobre Renato Gaúcho, né, que gostou de dois jogadores, que possível haja mudança hoje. E vamos falar sobre a provável escalação. Mas antes, pessoal, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por esse Brasil inteiro, vascaínos e vascaínas. Peço também, pessoal, a sua ajuda particularmente, que você divulgue o canal para amigos e para mais vascaíno próximo a vocês aí. Você estará ajudando um vascaíno alagoano arretado, pessoal. Vascaíno ajuda vascaíno. Hoje, galera, hoje é dia de jogo, né? O jogão hoje, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, o Vasco estará em campo, com certeza o Vasco vai em busca da vitória e trará 3 pontos aí para dar seguimento na Copa do Brasil. Hoje é jogão, hoje é Vasco, eu acredito, Vasco é para quem acredita, galera. E vamos torcer, o Vasco traga 3 pontos aí no jogo de ida, para no jogo de volta o Vasco sossegado dar a seu andamento aí na Copa do Brasil. Galera, vamos falar sobre o retrospecto de Renato Gaúcho, né, no Campeonato Brasileiro agora de 2026, nessa temporada. O Renato Gaúcho sabemos que o Renato Gaúcho pegou o Vasco lá com um pontinho, era o lanterna, pegou o Vasco com elenco reduzido. O Renato Gaúcho sempre vem pedindo jogador, sempre pediu, e sempre falou que o elenco é bom, os jogadores bons, mas curto, o elenco está curto. E pediu jogadores, e o Adimar Lopes, com a diretoria do Vasco, está aí sondando vários jogadores, como Cebolinha, como Fabinho, está sondando o Arboleda, sondando o Barbosa do Botafogo, sondando o Alisson e outros jogadores, né? Até o Richarlison. O Vasco está sondando muitos jogadores, para nessa janela do meio do ano, o Vasco trazer jogadores, né? Jogadores de alto nível para que venha para ajudar, venha para jogar e venha para ser titular. Lembrando também que o Vasco, né, já tem um jogador contratado, que foi, o Vasco fez um pré-contrato com o jogador em fevereiro, e é o Paulinho, o lateral esquerdo do América Mineiro, um jogador muito bom, que joga ali pela lateral esquerda, joga pela meia, um jogador muito habilidoso, e vem para somar aí com o Vasco da Gama. Galera, pronto, agora vamos falar sobre o retrospecto de Renato Gaúcho, que teve 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro 2026, essa temporada. O Vasco teve 5 vitórias, né, uma derrota e 2 empates. Né. Sabemos que o Vasco enfrentou grandes equipes, como o Palmeiras, que é o líder, né, e é candidato seríssimo a título do Campeonato Brasileiro desse ano. Enfrentou o Cruzeiro, que é uma grande equipe, um grande elenco, enfrentou o Fluminense, ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro, aquela lambança, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, perdeu do Botafogo e, por último, agora no sábado passado, ganhou do São Paulo de virada de 2-1. De 8 jogos, né, o Vasco enfrentou 6 grandes equipes que já foi campeão mundial, equipe que já foi várias vezes campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. Então, cara, é um bom retrospecto, vamos ter paciência, né? O Renato Gaúcho é copeiro, sabemos que o Renato Gaúcho ganhou pelo Grêmio, ganhou pelo Grêmio Copa do Brasil, ganhou pelo Grêmio Copa Libertadores, ganhou Copa Sul-Americana. Vamos ter paciência, vai chegar jogadores, o Vasco vai dar uma melhorada. Pra você ter uma ideia, com o elenco curto, o Renato Gaúcho aí está tendo um bom retrospecto, de 8 jogos, 6 grandes equipes. O Vasco teve uma derrota e 5 vitórias e 2 empates. É um retrospecto bom. Vamos confiar que o Vasco vai para cima, vai para frente. Galera, agora vamos falar sobre a equipe, né, que treinou ontem de manhã, viajou ontem à tarde. O PH era dúvida, mas treinou tranquilo, né? O PH sentiu o joelho, aquele jogo contra o São Paulo. Ele sentiu o joelho, mas está bem, treinou bem, né? E está bem. Viajou com o elenco, o Vasco viajou com força máxima,
para enfrentar o Paysandu pela primeira partida da Copa do Brasil e já está concentrado lá no hotel. O Vasco chegou embaixo de chuva, muita chuva lá em Belém, né? Lá chegou umas 5 horas da tarde, lá tem a chuva que sempre cai à tardezinha, aí o pessoal chama até chuva da tarde, ou se não a chuva das 4, um ditado que tem lá, mas está chovendo, choveu bastante ontem, espero que hoje não atrapalhe no jogo, mas vamos lá, o jogo será, pessoal, às 21h30, né? Transmissão pelos canais da Rede Globo, GETV, né, Sport TV e Amazon Prime. O jogo será às 21h30, o Vasco vai entrar no campo, vai em busca da vitória, o primeiro jogo da Copa do Brasil, para sair lá com um bom resultado, né, e elevar a moral. O Vasco, né, vem ganhando o Campeonato Brasileiro, nada melhor do que começar com a vitória da Copa do Brasil. Galera, a Copa do Brasil, o Vasco, em 2024, foi desclassificado pelo Atlético Mineiro, né, na semifinal. Em 2025, o Vasco deixou escapar. Primeiro jogo lá em São Paulo, empatou, foi um jogo bom, né? Trouxe o jogo para o Maracanã, a torcida toda na expectativa, né, de a gente ganhar essa Copa do Brasil. E aí o Vasco deu uma cochilada lá, deixou o Corinthians fazer 2 gols. O Vasco deixou escapar o título da Copa do Brasil de 2025. O ex-treinador, né, com aquele esquema de jogo, de sair jogando, levou bastante sufoco na saída da bola. E aí o Vasco deixou escapar a Copa do Brasil na temporada passada, de 2005. A Copa do Brasil, o Pedrinho está dando prioridade também à Copa do Brasil. É um campeonato que traz uma boa remuneração, é um campeonato que dá passagem para a Copa Libertadores, então o Vasco está empenhado também nessa Copa do Brasil e vamos para frente, né? Mais uma competição também que não é fácil, mas é um caminho curto para chegar à Copa Libertadores. Galera, Renato Gaúcho, né, gostou muito do Adson, né? 2 jogadores, né, gostou muito do Adson no jogo contra o São Paulo. O Adson, quando entrou, deu muita movimentação no ataque ali, muita movimentação no meio do campo. O Adson está voltando de lesão, teve duas lesões no joelho, né? E o jogador está voltando bem, as entradas que toda vez que entra dá movimentação, né, no jogo. E o Renato Gaúcho gostou muito do Adson. E o Renato Gaúcho também gostou do Spinelli. Né? No jogo passado, o Spinelli entrou no segundo tempo, deu muita movimentação ali na grande área, ali na área do adversário, ali na frente da área do adversário. Ele se movimentou muito ali. Aquele gol de cabeça, aquele gol do pênalti, ele disputou a bola com o zagueiro, foi quando a bola bateu na mão do zagueiro lá, jogador de São Paulo, e o juiz deu pênalti e fez o gol, né? O primeiro gol, o gol do empate contra o São Paulo. O Spinelli se movimenta muito, talvez o Spinelli está começando a se adaptar ao futebol brasileiro, sabendo que o Spinelli é um grande jogador, né? Artilheiro lá do Del Valle, com 25 gols, marcou 35 gols na temporada. Então, cara, jogador, está aqui, fez um golzinho aí contra o Fluminense, se eu não me engano, mas vem entrando e vem melhorando cada vez mais, se adaptando, e a gente espera que o Spinelli desponte aí, faça gol, que o Vasco está precisando de um bom centroavante ali na frente, como o Spinelli é bom centroavante. Galera, provável escalação do jogo de logo mais às 21h30, Léo Jardim no gol, PH ou Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, né? Cuesta, o Alan Saldívia e Roberto Renan. No meio, ali, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Na lateral, no ataque, pela lateral esquerda, Andrés Gomes. Na lateral direita, Adson e Spinelli centralizado. Essa é a provável escalação ali no ataque, né? O DVD não foi muito bem contra o São Paulo e o Renato Gaúcho viu ali que o Spinelli está se movimentando bem no jogo. O Adson, não se fala, ele gostou muito. Então, uma provável escalação é essa. Ali no ataque, Spinelli centralizando no lugar do DVD centralizado e
Adson é que ganhou ali a vaga do Rojas pelo desempenho dele quando ele entrou no jogo. Essa é a provável escalação. Vamos esperar uma vitória do nosso Vascão da Gama, né? Nada melhor do que começar uma competição com vitória. E aí o Vasco ganhando eleva mais a moral, né? O Vasco teve aquele jogão, aquela grande vitória contra o São Paulo, que estava com o clima não estava bom, né? Tanto entre a diretoria, jogadores, né? O jogo contra o Audax italiano, Pedrinho desceu lá no vestiário, desceu o sarrafo lá nos jogadores, falou um monte de coisa e já deu a mudada com o jogo contra o São Paulo, os jogadores parece que entraram focado mesmo. E hoje o Vasco tem que entrar focado mais uma vez, ligado 100% para a gente começar a Copa do Brasil com uma vitória. Não há nada melhor o jogo de ida, fora de casa uma vitória, para dar moral contra o jogo do Corinthians domingo. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, pessoal. Tchau, um bom dia a todos.